Filipenses 2, de 1 a 5, assim diz o Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez oremos, pedindo a Deus a sua bênção sobre a palavra, que Ele possa iluminar nossos corações e nos guiar em toda a sua verdade. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado essa graça de mais um dia podermos cultuar ao Senhor, ouvir a sua palavra, estarmos, ó Deus, crescendo, ó Deus, em comunhão e podendo, ó Deus, servi-lo. Nós te louvamos e agradecemos também porque o Senhor nos dá, ó Deus, mais essa oportunidade de ouvir a sua Santa Escritura sendo lida e agora pregada. Senhor, nós suplicamos a bênção do Senhor sobre nós, abrindo nossos corações, conformando-nos, ó Deus, à imagem e semelhança de Cristo, nos ensinando, ó Deus, a termos o mesmo sentimento que o seu Filho Jesus teve. Ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor livre o nosso coração de qualquer coisa que é contrária ao Senhor. E, ó Deus, livra-nos, ó Deus, que o Satanás roube a semente do Evangelho que será semeada. Ó Deus, usa-nos para a Tua glória e nos ensina. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, hoje nós continuamos a sequência do texto, nesse sexto sermão dentro do livro de Filipenses, e nesse capítulo específico, se no capítulo 1, como eu disse para os irmãos nos últimos domingos, o que é central no capítulo é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus, e a nossa vida centrada em Cristo, nesse capítulo o apóstolo Paulo nos mostra que a segunda coisa para a nossa vida de caminhada cristã é nós vivermos para os outros, nós vivermos para servirmos uns aos outros. Como eu disse no domingo anterior, só tem como viver a vida de duas formas. Ou nós vivemos, como o apóstolo Paulo disse lá no primeiro capítulo, no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou nós vivemos conforme ele vai dizer no capítulo 2, versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Essas são as únicas duas formas que tem como o homem viver nesse mundo. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar, especialmente nesse capítulo 2 agora, nas próximas exposições, Deus o queira, nós veremos isso, que nós somos chamados agora, vivendo em Cristo, também vivermos para o nosso próximo. A vida do nosso mundo hoje, nós vemos cada dia mais o individualismo sendo a fonte de todas as coisas do homem. O homem vive para si mesmo. Nós vemos isso na religião, muitas igrejas que se dizem evangélicas, nós temos visto elas vivendo o quê? No homem como centro de tudo, o homem é cultuado, o homem é o central na relação dele com Deus. O mundo dos negócios é tudo pelos seus méritos, é tudo para você ser uma pessoa melhor, é tudo para você encontrar o seu lugar ao sol. O homem vive por si mesmo, ele vive de maneira individual. Ao ponto de, se necessário for, você passa em cima do outro, você destrói o seu próximo. Por quê? Porque o homem caiu. A queda do homem leva ele a essa condição. A queda do homem leva ele a viver para si mesmo. Ele se rebela contra Deus porque ele quer ser um próprio Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto em específico, ele vai nos tratar que ou nós vivemos pelo Evangelho de maneira que o outro se torne a pessoa mais importante que a nós mesmos, e eu vou usar um termo aqui que nós ouvimos de um pastor usando o termo de outrocentrado, ou a gente vive outrocentrado, o outro sendo seu centro, né, o outro como propósito de vida, ou nós vivemos autocentrados, como vivendo só para nós mesmos, querendo tudo para nós mesmos. E é isso que especialmente o apóstolo Paulo lida nesse texto, e eu vou tentar chamar a atenção dos irmãos para
a respeito do tema que ele vai tratar aqui, sobre a unidade dentro da igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, de 27 ao 30, nós vimos isso no último domingo, ele mostrou que a igreja tem inimigos exteriores. Nós vemos que o mundo se levanta contra a igreja. O versículo 28 nos disse isso, que os adversários da igreja, o mundo exterior, o diabo, Satanás, sempre levanta contra a igreja de Cristo. E Paulo nos diz que nós precisamos o quê? Mantermos firmes, batalhando pela fé que nos foi entregue. Mantendo firmes e vivendo de maneira digna do Evangelho, para que esses inimigos exteriores não destruíssem nossa fé. Mas agora o apóstolo Paulo vai tratar de um problema interior. Um problema que nós ainda somos muito suscetíveis a cair dele, e ele não é questões exteriores, ele não vem de fora, mas ele vem, infelizmente, dentro do nosso coração e acontece dentro da vida da igreja, que é o problema de quê? De partidarismo, de viver para si mesmo. O apóstolo Paulo vai tratar isso especificamente nesse texto, nós vamos ver isso, especialmente os versículos 3 e 4, mas nós precisamos ter em mente que o quê? Que a igreja de Filipos, ela estava tendo um problema de partidarismo dentro dela. Irmãos que não estavam vivendo em comunhão. Irmãos que estavam vivendo pensando mais em si mesmo. Abra comigo aí no capítulo 4, versículo 3, por exemplo. Versículo 2, perdão. Perceba como o apóstolo Paulo, ele, lá no capítulo 4 especificamente, ele vai lidar com o caso dizendo o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Perceba, essas duas irmãs estavam tendo um problema de divisão, de pensar não concordemente, não de maneira unida. E quando a igreja, a sua unidade é minada, meus irmãos, há vários problemas. Há problemas do nosso testemunho da fé, há um problema próprio de edificação, porque isso é contrário à própria vida cristã, a qual Deus nos chama a unidade e a viver uns com os outros. Então hoje, no nosso texto, nós vamos lidar com 5 características da unidade. O primeiro ponto nós vamos ver a respeito do alicerce da unidade. Isso está no versículo 1 aí. Nós vamos ver quais são os alicerces da unidade cristã. O segundo ponto, nós vamos ver os perigos contra a unidade cristã. Isso vai dar especificamente no versículo 3, parte A, e o versículo 4, parte A. Depois nós vamos ver o chamado que nós temos à unidade. O versículo 2, nós vamos ver isso. Depois perceberemos a virtude que promove a unidade, que é a humildade. Isso se dá no versículo 3, parte B. E por último ponto, nós vamos ver o exemplo supremo da humildade, que é o próprio Senhor Jesus. É somente por causa de Jesus, é somente por causa do Evangelho, estarmos nele, que nós podemos viver a unidade dentro da vida cristã. Lembremos-nos quando o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer a respeito de como funciona a vida da igreja. Ele vai dizer lá no capítulo 15 que ele é a videira. Jesus é a videira verdadeira e os crentes são os ramos. Nós fazemos parte dessa videira. Todos os crentes que creem em Jesus Cristo, são unidos a Jesus, são enxertados nessa videira. E nessa videira não há divisão. Por quê? Só temos apenas uma videira. Não existe 2 videiras dentro do povo de Deus. Apenas uma videira, e essa videira são aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Portanto, a vida dos crentes devem representar, devem mostrar essa unidade especificamente na igreja local. Não tem como pensar a igreja local sem unidade. Não tem como pensar um corpo dividido. Porque tudo que está dividido não vai para frente. E é isso que o diabo quer fazer na vida da igreja. Ele quer dividir o povo de Deus para que o reino de Cristo não avance, o nome de Cristo não seja proclamado. O apóstolo Paulo vai mostrar, dando várias diretrizes e exortações a respeito de quão fundamental é a unidade. Nós vamos ver isso nesse texto principalmente. No próximo domingo, Deus nos permitindo, nós vamos abranger, como Paulo, esse exemplo que ele dá de Cristo. Ele vai expor o exemplo da humildade, da humilhação e da exaltação de Cristo, como exemplo daquele que abre mão de si mesmo para o outro. Paulo também vai dar o seu próprio testemunho no capítulo 2, versículo 17 e 18. Nós vamos ver o próprio testemunho de Paulo. Depois ele vai mostrar o testemunho de Timóteo e de Epafrodito também, como pessoas que têm vivido essa verdade, do ser outrocentrado, de colocar o outro como principal na sua vida. Mas antes de nós entrarmos especificamente nesse texto, eu quero levar os irmãos um texto lá em João, capítulo 17, versículo 20 ao 23.
Por que esse texto? Esse texto é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. É a oração que ele tem antes da crucificação. Quando ele vai para o Getsemane, antes de ele ir para o Getsemane, ele ora ali para os discípulos, e nós chamamos isso de oração sacerdotal. Essa oração ele roga diante do Pai, ele roga pelos discípulos ali, ele roga também para aqueles que viriam a crer em seu nome. E perceba comigo, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Olha só o que o Senhor Jesus nos diz aqui. Não rogo somente por estes. Por quem? Por os discípulos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, por intermédio da pregação do Evangelho, a fim que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Meus irmãos, perceba só, Jesus Cristo está rogando aqui para toda a sua igreja. Essa oração Jesus não está fazendo somente para aqueles discípulos que viriam nos próximos anos, nos próximos meses. Mas ele ora por todos os discípulos, por todas as pessoas, ao longo das eras, até o dia do seu retorno. Ele está rogando para todos os crentes. Jesus orou por cada um de nós, lá no cenáculo, juntamente com os discípulos. E a oração do Senhor Jesus é a seguinte: olha, Pai, eu oro para que eles possam ter unidade, que eles possam ser um. Como eu sou um contigo, eles possam ser um comigo, e essa unidade possa testemunhar para o mundo a respeito da sua glória, a respeito da glória e do amor que eu tenho. Meus irmãos, a unidade é algo central na vida da igreja. Não existe dois corpos de Cristo. Lembremos-nos que quando o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala: olha, acaso foi eu que morri por vocês? Acaso foi Pedro? Acaso foi Apolo? O corpo de Cristo não é dividido. O corpo de Cristo só tem um cabeça. E esse cabeça é o próprio Senhor Jesus. Por isso, portanto, nós temos que viver na unidade do Espírito. Porque Cristo nos arraigou, nos colocou nessa videira, e essa videira é uma só. Por isso vamos, então, agora voltarmos para o nosso texto e meditarmos a respeito desse tema tão importante que é a unidade, tendo em vista que esse texto aqui nós vamos ver a respeito da comunhão dos santos. O apóstolo Paulo, então, vai começar nos dando, no versículo 1, a respeito dos alicerces da unidade. Perceba só: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo dá 4 alicerces da nossa vida em Deus. 4 alicerces que são a certeza que nós estamos em Deus e podemos agora desfrutar e viver de maneira digna do Evangelho. Ele diz: primeiro alicerce, exortação em Cristo. Segundo, alguma consolação de amor. Terceiro, comunhão do Espírito. E quarto, entranhados afetos e misericórdias. Paulo, quando está trabalhando isso, aqui há a tradução, quando a gente vê esse se há, às vezes ele perde o sentido do texto. No original, essa ideia seria o seguinte: olha, portanto, visto que há alguma exortação em Cristo. Paulo está muito mais querendo afirmar essa verdade. Existe, é certo que há alguma exortação em Cristo, é certo que há alguma consolação, é certo que há comunhão do Espírito. Por quê? É isso que nós temos quando fomos unidos a Jesus. Paulo aqui está mostrando que a vida do cristão, essa vida de unidade em Cristo, nos dá bênçãos espirituais que vêm por estarmos nele. Todo cristão, por estar em Cristo, existe agora vários 4 alicerces que moldam a nossa vida em Deus. Molda agora nesse novo relacionamento de comunhão. Nos guia agora a viver uma nova vida em Deus. E o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: olha, visto que há em todos os crentes exortação em Cristo. A ideia de exortação aqui pode ser traduzida tanto como consolação, como também encorajamento. Quando nós somos unidos ao Senhor Jesus, Deus mesmo nos
colocou que a partir dele nós pudéssemos ser encorajados diariamente. A nossa união com Cristo nos encoraja a viver nesse mundo. A nossa comunhão com Cristo, essa união com Ele, nos leva agora a sermos consolados por Cristo, a sermos exortados por Cristo. Nós temos no Senhor Jesus um mediador que é o profeta da igreja. Alguém que nos ensina a sua vontade, que nos guia ao seu caminho, que cada dia mais nos transforma, nos mostra o seu querer, para que nós possamos viver uma vida de conformidade à sua vontade. O apóstolo Paulo está mostrando que por nós estarmos unidos a Cristo, há uma exortação que provém do próprio Cristo, há um encorajamento, há uma confirmação de Cristo que vem para cada crente que está nele. Nós podemos nele agora recebermos fortalecimento espiritual, porque é nele que nós recebemos a graça de Deus que vem sempre para aqueles que estão unidos à videira. É unidos a Jesus que dia após dia Deus nos confirma, Deus nos exorta, Deus nos encoraja, Deus nos admoesta. Essa comunhão que nós temos íntima com Cristo nos garante que no nosso momento de angústia nós seremos o quê? Confortados. O Senhor promete a nós a sua palavra por meio do seu Espírito, dia após dia, nos fortalecer na nossa união com Cristo, por causa da nossa união com Ele. E o apóstolo Paulo vira para a igreja e fala: meus irmãos, isso é certo. Por estarmos em Jesus, é certo que o Pai nos encorajará. É certo que de Cristo nós seremos fortalecidos. E isso existe por quê? Porque Cristo se entregou. Cristo deu sua vida para que agora nele nós desfrutássemos desses benefícios, desfrutássemos desse encorajamento, dessa exortação que provém dele. E Paulo mostra que esse é um dos fundamentos para que nós possamos viver na unidade. Quando não há exortação, quando não há encorajamento de Cristo, nós não podemos viver em unidade uns com os outros. A nossa unidade, há uma falha, porque nós não podemos estar sem encorajamento de Jesus, crescendo na nossa comunhão com Ele e, consequentemente, a comunhão com o povo de Deus. O apóstolo Paulo mostra para aquelas igrejas que, olha, é necessário que vocês estejam em Cristo, sendo exortados por Ele, e é isso que acontece com os que estão unidos a Ele. Ele diz também, se há alguma consolação de amor. O próprio Senhor Jesus, Ele derrama amor sobre o seu povo. O amor de Deus é manifestado nas nossas vidas. O amor de Deus é derramado no coração dos santos. Aqui o apóstolo Paulo, vários comentaristas vão trazer que quando ele fala em consolação de amor, nós poderíamos ter em vista que ele também está falando do próprio Cristo. O Senhor Jesus nutre o amor pela sua igreja, pelo seu povo. E é esse amor que nos leva agora a também amar uns aos outros. Nós só podemos viver em unidade porque nós desfrutamos desse amor que Deus derrama em nossos corações. Se não fosse Deus nos amando primeiro, não fosse Deus nos amando quando ainda éramos fracos, nós não poderíamos agora cumprir também aquilo que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 2, amar também uns aos outros. Mas o próprio Cristo é aquele que nos ama, é o próprio Cristo que derrama esse amor pela sua igreja. E o amor dele é manifestado, é provado para nós na sua cruz. Na morte de Cristo nós temos o exemplo claro do amor de Deus. Nós vemos na morte de Cristo o amor de Deus sendo manifestado. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E ali nós temos essa prova de amor. E há uma consolação desse amor de Deus. É nesse amor de Cristo nós podemos, cada dia mais, nós podemos passar por toda e qualquer tribulação, por toda e qualquer angústia. O apóstolo Paulo já falou isso no capítulo 1, versículo 27 ao 30, nós vimos isso. E esse amor é o que fornece para o crente aquilo que nós chamamos de perseverança. Nós só podemos perseverar até o fim, mantermos firmes o caminho, porque o amor de Cristo não muda. Há uma consolação para aqueles que são atribulados, há uma consolação de amor de Deus para conosco, em Cristo Jesus. E esse amor é fundamental, é um alicerce também para a nossa unidade. Porque a partir do momento que eu estou desfrutando o amor de Cristo por mim, que de fato eu posso amar o próximo. Meus irmãos, nós não sabemos amar. O homem natural não sabe amar. E não ama a Deus e não ama o seu próximo, porque o amor não é algo natural do homem. Amor não nasce no coração. O amor vem de Deus, provém de Deus. Na verdade, o que nasce naturalmente no nosso coração é o ódio.
Isso nós sabemos fazer muito facilmente. Amar é uma coisa que somente Deus pode nos levar a fazer isso. E os crentes já são prova do amor de Cristo, são prova do amor de Deus. Lembremos-nos quando o Senhor Jesus está com aquela mulher, pecadora, e Jesus conta aquela parábola de que, olha, aquele que é muito perdoado, este muito ama. Jesus mostra que, olha, eu perdoei vocês de uma grande dívida. E agora, esse perdão que Ele nos dá por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, nos leva a amar de verdade. É só porque Deus primeiramente nos amou e colocou sobre o nosso coração amor que nós podemos de fato amar uns aos outros. Amor provém de Deus. Nós não sabemos amar verdadeiramente. Nós somos pessoas que somos invejosas, nós somos pessoas centradas em nós mesmos. E quem é centrado em si mesmo não ama. Mas quando fomos unidos a Cristo, esse amor que Deus derramou através do seu Filho também é dado a nós. E não há nada neste mundo que pode nos separar do amor de Deus. Não há morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem largura, nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz Romanos 8. Esse é o amor que fundamenta também a nossa unidade. Sem esse alicerce, se não fosse Cristo nos amando, nós nunca poderíamos amar uns aos outros, porque nós não sabemos fazer isso naturalmente. O apóstolo Paulo fala que o próprio Cristo nos ama. Há uma consolação do próprio Deus. Há uma consolação desse amor. Esse amor incomensurável, esse amor que nada neste mundo pode comparar com o amor de Deus. O amor que está em Cristo. O apóstolo Paulo diz também a comunhão do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós somos unidos a Cristo, nós somos unidos pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo efetua em nós essa obra. E essa obra nos leva agora a ter comunhão com Deus através do Espírito. Nós se tornamos o quê? Templos do Espírito. Nós se tornamos agora o quê? Corpo de Cristo. E como templos do Espírito Santo, nós participamos da comunhão com Deus. Nós podemos ter essa comunhão íntima, pessoal, diária com Deus através do Espírito. Ele habita em nós. Ele nos dá a condição de agora clamarmos Abba Pai. Nós podemos agora viver em conformidade ao ensinamento de Cristo. O crente participa de uma comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é derramado apenas em alguns. Somente nos mais especiais. Somente em alguns crentes. Não, o Espírito Santo é derramado em todo o corpo de Cristo. Da mesma forma que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito, a igreja também é ungida pelo Espírito. O mesmo óleo que caiu precioso sobre a cabeça de Cristo, derramou também sobre o corpo de Cristo, sobre a sua igreja. E essa comunhão do Espírito, a comunhão no Espírito, nos leva a também poder vivenciar a unidade. Por quê? O Espírito nos faz participantes de uma mesma família. Existe somente uma família de Deus. E essa família é a família unida a Cristo pelo Espírito. Nós participamos de comunhão. Aqui a palavra é koinonia, que é a palavra tão bela que mostra essa comunhão dos santos. E a comunhão dos santos só é possível, meus irmãos, porque Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, nutre, concede ao seu povo comunhão uns com os outros. A confissão de fé, no capítulo 27, é o capítulo a respeito da comunhão, ela vai nos dizer o seguinte. Capítulo 27. Lá diz: todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé, muito embora isso não os torne uma só pessoa com Ele. Temos comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Estando unidos uns com os outros em amor, eles têm comunhão com os mesmos dons e graças. E são obrigados no cumprimento de tais deveres públicos e privados, de uma forma ordenada, assim como contribuir para o bem mútuo, tanto no homem interior quanto no exterior. Os santos, por meio da profissão de fé, são obrigados a manter uma santa associação em comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendem à sua mútua edificação.
como também no alívio uns dos outros em coisas materiais, de acordo com suas diversas capacidades e necessidades, em conformidade à norma do Evangelho. Então, meus irmãos, percebam comigo, essa comunhão que Deus nos dá, comunhão no Espírito, que nós participamos agora por estarmos unidos a Jesus, essa comunhão estende também a termos comunhão uns com os outros. A comunhão no Espírito Santo nos faz participando dos dons e das graças do Espírito. Os meios de graça, os dons para edificação mútua. Isso tudo vem por estarmos unidos a Deus e estarmos também agora em comunhão com o Espírito de Deus. É por isso que a igreja pode caminhar em santidade, é por isso que a igreja pode obedecer, porque agora nós temos comunhão com o Santo Espírito. E o apóstolo Paulo mostra que esse é o terceiro aspecto desse alicerce. Todos nós estamos unidos ao Espírito. Todos aqueles que professam a Cristo foram regenerados, participam da mesma comunhão. Por isso não faz sentido pensar, viver vida cristã, onde eu vivo ainda de maneira individual. Porque Cristo não salvou apenas uma pessoa, Ele salvou um povo. E esse povo tem comunhão agora com Deus, através do Espírito. Paulo continua dizendo, ser entranhados afetos e misericórdias. Meus irmãos, quando nós somos revestidos do novo homem, Deus nos encheu de afetos e misericórdias. Isso quer dizer o quê? Ele nos colocou um sentimento onde nós olhamos para o nosso próximo com uma visão totalmente diferente qual o mundo olha para o seu próximo. Nós olhamos agora para a igreja de Cristo e agora o que gera em nosso coração é de fato um sentimento de misericórdia, de compaixão. Por quê? Porque um novo coração nos foi dado. Nós somos cheios agora de afetos viscerais que nascem do coração, profundo afetos do coração. Nós começamos agora do corpo de Cristo considerar uns aos outros. E o apóstolo Paulo vai nos dizer isso. Nós começamos agora a olhar para o nosso próximo com misericórdia. Nós não se tornamos mais juízes do próximo, mas nós agimos com misericórdia. Porque a misericórdia de Deus foi derramada sobre nós. O próprio Cristo fez isso por nós. E nós participamos disso dele. Todo cristão participa da misericórdia de Deus. A cruz é um ato de misericórdia. Foi na cruz que Deus nos mostrou seu amor, sua graça, sua misericórdia. Não nos dando aquilo que nós merecíamos. Porque nós merecíamos apenas a condenação. E Cristo nos deu a sua graça. Deus agiu com misericórdia. E esse alicerce nos mostra agora como podemos viver de fato uns com os outros. Meus irmãos, a unidade da igreja é algo que somente Deus pode criar. Esses 4 alicerces aqui fundamentais vêm do próprio Deus. Nenhum homem pode criar esse alicerce. Nenhum homem pode criar unidade na igreja. Isso não é obra humana. Quantas vezes nós temos visto comunidades querendo propor trabalhos para gerar mais unidade na igreja? Meus irmãos, somente Deus pode trazer unidade. Porque isso é algo sobrenatural. A igreja é unida pela verdade, por Cristo. É Deus que une os santos. Quando não há unidade, essas marcas não estão sendo vistas. Nós somos chamados a preservar a unidade dentro da igreja, mas nunca criar unidade. Unidade é algo sobrenatural. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e eu disse, se há, visto que vocês estão em Cristo, essas coisas são verdades para vocês. Meus irmãos, sem esse alicerce, nunca existe unidade. Você pode promover encontros, você pode promover atividades sociais, pode promover tudo, a igreja pode fazer tudo. E nunca vai ter verdadeira unidade. A unidade provém da obra de Cristo no coração de cada crente. É por isso que, por exemplo, quando nós conhecemos outro cristão, nós percebemos que parece que nós temos comunhão com aquela pessoa por muito tempo. Parece que a gente já conhece ela por grande tempo na nossa vida. Por quê? Porque a mesma coisa que Deus colocou no nosso coração, Ele coloca no coração dos seus. Por isso nós podemos, às vezes nós conhecemos pessoas no ônibus, já conheci várias pessoas que passam uns minutos, umas horas, você está conversando, mas parece que eu conheço essa pessoa tem anos da minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo atua.
O Espírito Santo ali é o mesmo que nos uniu em Cristo. Meus irmãos, a igreja de Cristo deve testemunhar a unidade. E para isso nós precisamos reconhecer essa ação de Deus no nosso coração. Aquilo que Cristo fez por nós. Por isso a necessidade da pregação do Evangelho. Por isso a necessidade de entender que a membresia da igreja é somente de pessoas que professam sua fé. Pessoas que mostram frutos da regeneração. Porque senão nós vamos tentar criar unidade, vínculo com pessoas que não têm Cristo como seu Senhor. Que a obra de Cristo não está na sua vida. O apóstolo Paulo usa dessa base, desse alicerce para mostrar como pode ter unidade na igreja. Mas o apóstolo Paulo também diz os perigos a respeito que levantam-se contra a unidade de cristã. Esses perigos estão no no versículo 3 e versículo 4. Perceba comigo, na parte A. Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Primeiro ponto. Depois ele diz lá no capítulo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Meus irmãos, uma das coisas que atrapalha, que destrói a unidade na igreja é quando nós deixamos de lado aquilo que Cristo faz e começamos a pensar em nós mesmos. Começamos a viver agora segundo o nosso coração. Lutero diz que existem 3 cachorros perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. E quando eles mordem a gente, eles deixam uma ferida profunda em nós. E quando esses cachorros da ingratidão, da soberba e inveja mordem, o que vai acontecer agora? Nós começaremos a viver não mais para Cristo e para o nosso próximo, mas nós começaremos a viver para nós mesmos. Paulo diz, olha, um dos perigos da unidade é partidarismo ou vanglória. Partidarismo é a divisão. É você começar a dividir o corpo de Cristo, é começar a criar grupos sectários, que a gente chama hoje de panelinha. É claro que nós temos afeições por pessoas dentro da comunidade cristã, isso é óbvio. Mas o problema é quando isso torna de tal modo acentuado que nós não conseguimos mais comunicar com outras pessoas. Nós se fechamos, nós criamos grupos. E muitos desses partidarismos geram o quê? Gera desavenças na igreja. É quando um grupo começa a brigar contra o grupo e em vez da igreja testemunhar a união e o amor, ela começa a mostrar outra coisa. Começa a mostrar o quê? Rivalidade. É cada um pensando em si mesmo. Cada um buscando o seu próprio bem. O partidarismo é uma ação do próprio demônio, porque ele vem para dividir. É o diabo que tem o propósito de dividir o povo de Deus. Porque é muito mais fácil você destruir quem está dividido. E o apóstolo Paulo está lidando isso porque a igreja de Filipenses estava tendo divisão no meio deles. Pessoas buscando seus próprios interesses. Meus irmãos, isso não é somente lá na igreja de Filipos. Isso acontece hoje, acontece conosco. Porque nosso coração é enganoso. Nosso coração muitas das vezes está pensando somente em nós mesmos. Nós se fechamos a pontos secundários, em questões secundárias, e lutamos com isso como se isso fosse a verdade universal. Nós fechamos o nosso próprio interesse, nós pensamos somente em nós mesmos. Isso tudo, partidarismo, vanglória, é fruto do quê? Fruto do nosso próprio orgulho. É fruto da soberba. Porque quando nós somos soberbos, nós não conseguimos considerar o nosso próximo. A soberba, o orgulho, leva a nós colocarmos nós como pessoas mais importantes. E acharmos que o quê? A vida da igreja tem que girar em torno de nós. Quantas pessoas a gente conhece que falam assim, eu saí da igreja porque as pessoas nunca vinham até mim. Porque não me tratavam como deveriam. Pessoas que estão pensando somente em si mesmos. Elas nunca se colocaram para servir o próximo. Elas pensam demais em si mesmos. Elas acham que tudo gira em torno delas. Elas só têm vista o que é propriamente seu. Então, já porque hoje ninguém me saudou, por exemplo,
Nosso grupo é pequeno, a gente às vezes não vive isso, mas a gente pode pensar isso em questões mais práticas. Quando às vezes a gente acha que, não, aquele irmão chamou X, não chamou eu, logo eu vou sair, logo eu não quero mais saber. Porque sempre nós colocamos o nosso orgulho, colocamos a gente em primeiro lugar. Isso gera o quê? Partidarismo. Isso gera o quê? Uma glória vã. Como essa glória vã é fútil? É quando nós colocamos no centro e achamos que tudo gira em torno de nós. O apóstolo Paulo mostra que isso é um perigo contra a unidade cristã. Sempre quando você vê partidarismo, não há mais unidade. O corpo está dividido. Sempre quando tem vanglória, pessoas buscando sua própria glória, não tem como haver unidade. Porque a unidade não busca sua glória própria, mas busca a glória de Deus. O foco da igreja é a glória de Deus. Paulo diz também, não tem visto o que é propriamente seu. Meu irmão, o objetivo de nossas vidas não é a nossa satisfação. A vida cristã não gera em torno de mim e dos meus desejos, mas é de Cristo e da sua igreja. Nós somos chamados ao quê? A não ter em vista a nossa própria vida. O que Paulo quer querer dizer aqui? Que a gente não pode buscar crescer, que nós não podemos buscar ter coisas nossas, pessoais. Não, não é isso. Mas é quando você vive somente para si mesmo. Você nunca pensa no próximo. Você nunca pensa no povo de Deus. O seu dinheiro é seu. Não, se eu tenho, independente, se eu tenho, o que importa? Você não consegue se importar com o outro. E como isso mina a unidade da igreja. Porque se cada um pensa em si mesmo, nós nunca vamos pensar no outro, não vai ter unidade nenhuma. Se cada um está buscando o seu próprio interesse, como o reino avança? Aquela igreja estava tendo isso. Isso é uma marca do que? Do homem carnal. O homem carnal pensa em si mesmo. O homem carnal, o coração dele é cheio de orgulho, de soberba. O homem carnal não tem em vista as coisas de Deus e as coisas dos seus irmãos. Porque somente a ação do Espírito pode fazer isso. Meus irmãos, como a gente precisa estar atento a respeito disso. Como precisamos vigiar para que nós não venhamos criar partidarismo na igreja. Para que nós não venhamos pensar em nós mesmos como biscoito, o último biscoito do pacote. Meus irmãos, a igreja tem como centro Cristo. Nós somos um povo unido a Jesus. Esse perigo é muito atual. E ele começa no coração. Ele nasce no nosso coração, no íntimo do nosso coração. O pecado que Paulo está acusando aqui é esse pecado da soberba. E a soberba é o quê? É você se colocar acima de Deus. Você se coloca como melhor do que o próprio Deus. Você cai no orgulho. Esse orgulho te impede a servir, porque você acha que tudo está para te servir. E esse é um dos grandes perigos. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 26, diz o seguinte. Gálatas 5, versículo 26. Isso. Perceba, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meu irmão, meus irmãos, se andamos pelo Espírito, nosso coração deve ser da humildade, do serviço, estarmos cheios de união. E não provocar o nosso semelhante, mas servir o nosso semelhante. Não termos inveja dele, mas buscarmos estar alegres com ele. Como isso são perigos contra a unidade cristã? É quando deixamos de amar uns aos outros. A unidade é minada. E o testemunho da igreja é enfraquecido. Se não está tendo unidade da igreja local, o testemunho do evangelho é enfraquecido no mundo.
O mundo vai olhar para a igreja e não vai ver nada diferente. Vai olhar para nossas vidas e vai falar assim, a mesma coisa que eu tenho na minha família, no meu trabalho, às vezes as coisas que acontecem nas convenções humanas. Porque no mundo há partidarismo. Partidarismo em tudo. Qualquer coisinha é motivo de dividir pessoas. Por quê? Porque os homens pensam somente em si. Os homens mundanos só têm em vista o que é propriamente seu. E como isso, meus irmãos, é difícil para nós. Porque nós também ainda temos o pecado ainda remanescente no nosso coração. Ainda em nós um desejo de sermos servidos, de tudo ser centrado em nós. Isso é um desejo carnal, mas que está no nosso coração. Todos nós lutamos com isso. É muito mais fácil que as pessoas te sirvam do que servir, porque servir envolve sacrifício. Servir envolve tirar você do centro. Mas isso é um grande perigo. Se é algo que atrapalha a unidade, nós precisamos lutar contra isso. É contra o partidarismo, é contra a vanglória, é contra o orgulho e a soberba. Meus irmãos, lembremos o que a Escritura diz sobre isso, que Deus resiste aos soberbos. Os homens que pensam somente em si mesmos, que vivem somente para si, Deus resistirá a eles. Mas a Bíblia diz, e esse vai ser um ponto, ele concede maior graça aos humildes, que é uma virtude que o apóstolo Paulo diz, que promove unidade. Então, meus irmãos, temos em vista esses perigos, olhemos agora para o chamado da unidade à igreja. Versículo 2. O apóstolo Paulo diz, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, como tendo o mesmo sentimento. Pensais a mesma coisa. Primeiro aspecto, chamado. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Meus irmãos, o apóstolo Paulo queria ver a unidade de Filipos. E essa unidade traria mais alegria ao coração dele. Uma igreja, quando está unida, traz alegria ao coração do seu pastor, do seu ministro. Porque é isso que Cristo chamou a igreja a viver, a unidade. O próprio Cristo é o exemplo, que nos deu o exemplo que, dessa forma, nós testemunhamos o seu amor e a sua glória. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, completem a minha alegria. Faça que minha alegria seja um gozo completo, ao olhar para vocês e ver unidade. Unidade no quê? Primeiramente, no pensar, de modo que penseis a mesma coisa. Meus irmãos, o Evangelho é um só. As Escrituras são uma só. Nós somos chamados por Deus a pensar a mesma coisa. Os nossos propósitos da igreja é um só. Não existem vários propósitos para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é chamada para adorar a Deus e para proclamar o Evangelho. Para adorar a Deus e edificar os santos. Ensinar o Evangelho de Cristo ao mundo. Esse é o propósito da igreja. Nós devemos pensar de maneira unissoma, juntos, unidos, na mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meus irmãos, Cristo é uma só cabeça. E essa cabeça, quando nós temos Cristo como cabeça, o que gera a nós é pensarmos a mesma coisa. Por isso que devemos buscar unidade no pensar. Não existe unidade sem a verdade. Cada um pensa uma coisa e nós mesmos assim mantemos a unidade, porque tem gente que diz o que une é o amor. Meus irmãos, não há unidade sem verdade. E essa verdade nos leva a pensar a mesma coisa. Existe somente um evangelho. Somente uma fé entregue para sempre aos santos,
que é a fé apostólica revelada na Sagrada Escritura. Existe outra fé. Não existe dois evangelhos. E por isso na igreja nós devemos pensar a mesma coisa. Não é à toa que nós estudamos constantemente as doutrinas essenciais da nossa fé. Por isso nós estudamos constantemente a confissão, os catecismos. Para quê? Para que a gente pense a mesma coisa. Não faz sentido a gente dizer, não, basta crer em Cristo, o restante de suas crenças pode ter qualquer uma. E o pensar na mesma coisa envolve o para que nós estamos vivendo. Como nós temos entendido o propósito nosso como igreja. Se cada um tem uma ideia, meus irmãos, nós não vamos para frente. Se cada um pensar nos seus próprios interesses, nós não vamos conseguir avançar como igreja de Cristo, como testemunhas de Cristo nesse mundo. O apóstolo Paulo diz, sejais unidos de alma. Paulo disse isso lá no versículo 27, dizendo, tem o mesmo espírito, como a sua alma. E agora ele volta de novo a esse ponto. Unido de uma só alma mostra o que? De fato, a unidade em todas as coisas no meio da igreja. Como eu disse, são reflexos exteriores daquilo que o Cristo faz em nós. Ele nos une na videira e nós testemunhamos isso na nossa união. A alma mostra algo mais profundo que nós podemos ter no homem. Nós não vemos a alma, mas nós somos chamados a sermos unidos em uma só alma. Nós somos chamados a ter o mesmo amor. Amor por Deus e amor por nossos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16. Nos é dito, nisso conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É dessa forma que nós somos chamados a viver. Ter o mesmo amor é refletir esse amor de Cristo nos nossos relacionamentos particulares, nossos relacionamentos dentro da igreja. Nós conhecemos o amor e por isso vivemos amando uns aos outros. Cristo deu sua vida por nós, nós damos a vida uns pelos outros. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, para que todos agora que vivem, não vivem mais por si mesmos, mas vivam por Cristo. E esse amor nos leva a amar uns aos outros. O amor baseado na palavra. O amor baseado no exemplo de Cristo. Meus irmãos, nós somos chamados a amar. A comunidade de Cristo é uma comunidade de discípulos que amam. Amam a Deus, amam seus irmãos e amam o seu próximo. Não foi assim que o Senhor Jesus nos disse que nós seríamos conhecidos no mundo? Nós temos o amor uns pelos outros? João 13. A igreja tem o mesmo sentimento. O sentir é a mesma coisa. A palavra sentimento aqui, Paulo vai usar aqui no versículo 5. É uma palavra que muitos comentaristas vão dizer que é uma palavra inédita. Ela não existia no vocabulário judeu. A ideia de sentimento leva a respeito do quê? Você tem o mesmo desejo, a mesma vontade e a mesma ação. Esses três aspectos juntos. Você deseja alguma coisa, você entende alguma coisa e você vive e faz aquela coisa. Nós vivemos com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, essa união dos crentes, esse sentimento que é a glória de Deus se manifesta no mundo. Lá no versículo 20, capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo nos mostra a respeito do propósito que nós temos como igreja. Ele diz, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o propósito da igreja é viver para a glória, glorificar a Deus e viver para a sua glória. Esse é o propósito que nós vivemos. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Estamos unidos nisso. Esse é o nosso chamado. Deus nos chama a isso. Isso é um reflexo da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que mostra essas marcas. É uma igreja que pensa
em conformidade, unida, mesmo amor, unidos à mesa de alma e têm o mesmo sentimento. Nós não temos o desejo de fazer nosso nome conhecido, de nós sermos o centro. Não, mas é a Cristo, é o nosso próximo. Isso só é possível por conta da humildade. Versículo 3, último, meu quarto ponto. A virtude que promove a unidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Parte B do 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é uns dos outros. Meu irmão, humildade é uma das virtudes fundamentais da vida cristã. A vida cristã é pautada na humildade. E o que é humildade? Humildade é você ter uma visão equilibrada de si e de Deus. Você sabe quem é você e você sabe quem é Deus. Quando você sabe dessas coisas, você tem um conhecimento verdadeiro de você, um conhecimento verdadeiro de Deus, você vive humildade. Humildade não é uma virtude que, não, eu sou uma pessoa muito humilde. Quando a pessoa fala isso, já não tem mais humildade nela, porque ela quer se reconhecer. Humildade é ter um conhecimento verdadeiro da sua pequenez diante de Deus. É por saber quem você é, a sua insignificância diante do Criador, diante de Deus Todo-Poderoso. E quando eu olho para Deus de maneira correta, eu consigo também saber quem eu sou e eu consigo relacionar com o meu próximo de maneira correta. Porque eu percebo que eu não sou melhor que ninguém. Eu não tenho direitos a mais que outros crentes. Eu mereci a mesma coisa que o mundo e Deus nos mostra o seu amor. E dentro da igreja não tem filho mais amado, filho menos amado. O amor que Deus tem com um pequeno santo é o mesmo que ele tem com um grande santo. Quando nós vivemos em humildade, isso nos leva a conseguir viver melhor a vida cristã. A humildade é uma lei no reino de Cristo. A aula que é ministrada na escola de Cristo é a aula da humildade. O uniforme de todos os crentes é o uniforme da humildade. Não tem como você ser cristão sem ser humilde. Por quê? Porque nós só tornamos cristãos porque nós reconhecemos que nós não podíamos nos salvar. E para isso eu tive que lançar a mão, abrir mão de toda autossuficiência, de todo orgulho. Eu tive que confessar a Deus e confessar aos homens que eu não posso me salvar. Que eu não tenho poder para me livrar do inferno. Então, todo crente, quando entra na escola de Cristo, entra na escola da humildade. E a humildade, o apóstolo Paulo diz, ela nos leva ao quê? Considerar os outros superiores a nós mesmos. Meu irmão, só quando eu tenho um espírito de humildade, eu consigo olhar para o meu semelhante e ver ele como mais importante que eu. Porque eu não olho mais com os olhos carnais. Eu começo a olhar com os olhos de Deus. Eu começo a não colocar a mim em primeiro lugar, mas coloco o meu próximo, coloco a Cristo em meu próximo. É só quando eu estou cheio de humildade que eu consigo considerar o próximo superior a mim, mais elevado do que eu. Isso quebra qualquer tipo de vanglória. Porque o partidarismo nasce porque eu me coloco como pessoa superior, como pessoa mais importante. Mas quando há humildade, o que acontece? Não tem mais partidarismo. Não tem mais vanglória, eu não me orgulho de mim mesmo. Porque eu sei quem eu sou. E eu olho para o meu próximo com outros olhos. Eu olho com ele com esse olhar de superioridade. E isso não está dentro do quê? De conhecimento. Por quê? Porque o que muitos sabem, sem amor, não vale nada. Não é isso que... Não é o conhecimento que mostra quem é maior, quem é menor do corpo de Cristo. Não é os anos que você tem de crente. Mas é o conhecimento de si mesmo. É o conhecimento da sua miséria, o conhecimento de Deus. É saber que todos nós somos colocados numa mesma família.
Isso me leva ao quê? A considerar o outro superior. Porque eu me coloco numa posição de servo. Eu começo a ter não em vista somente o que é propriamente meu, mas também dos outros. Eu começo a colocar à vontade o serviço, aquilo que é bom ao meu próximo, como coisa principal e importante para a minha vida. Abra comigo, Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, versículo 10. Perceba. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal, esse amor fraterno, esse amor que nasce da fraternidade que nós temos, de sermos família. Aí o apóstolo Paulo vai continuar, dizendo aí no versículo 16 a 18, ele diz o seguinte: tende o mesmo sentimento para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, considerei condescendem com o que é humilde. Não seja sábios aos seus vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é um homem, uma pessoa humilde. A humildade nos leva a isso. A ter o mesmo sentimento com todos. Eu trato todos da mesma forma. E eu trato todos de maneira superior a mim. Eu não me considero superior como importante. O apóstolo Paulo diz no capítulo 15, versículo 2: porquanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Eu busco agradar o meu irmão, eu busco servir meu irmão naquilo que é bom para a edificação dele. Isso é ser humilde. É quando eu coloco a vida do meu próximo como mais importante que a minha. Eu quero o bem dele, eu quero que ele cresça. Meus irmãos, humildade é uma das virtudes que pauta a nossa vida cristã. Quando não há humildade, quando isso não é visto, quantos problemas não surgem? E o apóstolo Paulo, nós já vimos os perigos. Essa virtude é essencial na nossa vida. Se nós não estamos vivendo em humildade, meus irmãos, nós estamos vivendo centrado em nós mesmos. Porque nós somos chamados a crescer dia após dia em humildade. A vida cristã, uma prova da santificação é que nós estamos crescendo em humildade. Isso prova que nós estamos sendo santificados. Cada dia mais consideramos mais a Deus e quem Ele é, consideramos mais quem nós somos, e consideramos nossos irmãos. Como nós precisamos clamar a Deus que age no nosso coração por humildade? Paulo diz, no capítulo 15, versículo 3 ainda de Romanos, ele fala: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que o ultrajavam caíram sobre mim. Versículo 5 e 7 também. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paulo fala, olha, o exemplo de humildade é o próprio Cristo. O próprio Cristo não agradou a si mesmo. Ele viveu para que nós pudéssemos hoje encontrar edificação, vida. Ele nos deu o exemplo. Ele nos acolheu. Ele nos mostrou seu amor. Ele não considerou a si mesmo. Ele foi o exemplo supremo de humildade. Por isso que no versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 2 de Filipenses: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus é o próprio exemplo de humildade.
Olhe quem ele é. Eterno Filho de Deus, que habitava em glória, na eternidade com o Pai e com o Espírito. Mas ele se fez carne. Ele habitou no meio de nós. Nasceu numa manjedoura. Nasceu debaixo da lei. Se fez homem. Teve fome, teve sede. E não porque ele precisava disso para poder viver um pouco melhor. Não, ele já era completo, ele já era suficiente. Mas ele fez isso tão somente pela prova da sua humildade. Ele não considerou a si mesmo. Nós vamos ver isso no versículo 6 ao 11, no próximo sermão. Nós seguimos, meus irmãos, um Cristo manso e humilde de coração. Ele nos mostrou um exemplo de humildade. Ele podia sentar junto com todos os reis da terra. Mas ele não fez isso. Ele decidiu se juntar com pecadores, com pessoas iletradas, com pescadores, com pessoas que não valiam nada. E ele decidiu chamar esse povo que nada é, de povo seu, de sua igreja. Cristo é um exemplo para nós da sua humildade. Ele é um exemplo supremo para a igreja. Se nós queremos ver como vivermos humildemente, meus irmãos, o primeiro ponto, o primeiro exemplo que nós temos, o grande exemplo é Jesus Cristo. Olhe para ele. Olhe para o que Jesus faz. Jesus, em João 13, ele lava o pé dos seus apóstolos. O mestre lavando o pé dos seus servos, dos seus discípulos. Mostrando o quê? O exemplo de humildade, o exemplo de serviço, um exemplo de amor. Foi Cristo que fez essas coisas. A cruz nos mostra esse exemplo da humildade de Cristo, que suportou a ira de Deus Pai por nós, em nosso favor. E é esse exemplo que nós temos como base para vivermos em humildade. É quando olhamos para Cristo, cada um de nós, que a igreja cresce e mantém, preserva a unidade. Sem humildade não podemos preservar o vínculo da paz, a união. Meus irmãos, nós temos o exemplo, o nosso Senhor. Para que você tem olhado? Você tem olhado para si mesmo? Você tem olhado para os seus desejos? Você tem olhado para a sua própria vida, felicidade, satisfação? Ou você tem olhado para Cristo? E por isso olhado para o seu irmão? Meus irmãos, voltemos nossos olhos fitos a Jesus. É nele que nós vemos tudo que temos tudo que nós precisamos, como também nós temos o perfeito exemplo para tudo que para tudo que seremos. A nossa salvação está nele, nosso exemplo de como viver está nele. É somente olhando para o exemplo de Cristo que nós podemos viver de modo digno do Evangelho. Ele é o supremo exemplo da humildade. Meus irmãos, unidade na igreja não é algo opcional. Não é algo que somente as melhores igrejas têm. Unidade é evidência da nossa vida em Cristo. Evidencia que nós estamos nele. Evidencia que a obra de Cristo está sendo operada no nosso coração. Se não há unidade, não há evangelho. Precisamos lutar para preservar uma unidade. Isso nós fazemos mortificando a nossa própria vontade para o bem do próximo. E isso, meus irmãos, só é possível pelo poder do Espírito. Eu e você, pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, não consegue. É somente o Espírito de Deus que pode nos levar a mortificar a nós mesmos, a deixar a visão autocentrada para sermos outros centrados. É somente o Espírito Santo que pode nos levar a considerar o próximo superiores a nós mesmos,
a ter em vista o que é também dos outros. E, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus isso, pedir que Ele possa nos dar esse espírito de unidade, que isso venha a ser uma marca em nós, para que o mundo possa ver através do nosso testemunho. Meus irmãos, precisamos estar atentos com os perigos da nossa carnalidade. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, uma fábrica de idolatria. Nosso coração sempre quer nos colocar como centro de todas as coisas. Nosso coração sempre quer fazer a nós mesmos, a nosso umbigo, a nossa vontade como Deus, para ser adorado e servido. Meus irmãos, esse lugar é somente de Deus, somente do Senhor Jesus. Cobiça é um pecado. E a cobiça é o quê? Não estar satisfeito com o que acontece comigo, porque eu acho que eu mereço muito mais. Eu sou orgulhoso, eu sou avarento, eu sou ingrato, eu sou soberbo, eu tenho inveja. Isso tudo são perigos que não estão distantes de nós. Se nós não constantemente vigiarmos, nós caímos nesse pecado. Se não vigiarmos, facilmente caminhamos para os problemas de partidarismo, para os problemas de autocentramento, de achar que todas as coisas giram em torno de nós. E isso só impede o que é a verdadeira comunhão. Isso te impede a viver comunhão de igreja. Eu dei o exemplo de quantas pessoas que saem da igreja falam porque ninguém nunca procurou. Mas você pergunta a essa pessoa, mas e você? Quem você procurou? Você buscou ter comunhão com as pessoas? Você buscou servir as pessoas? Ou você buscou somente ser servido? E a gente verá em muitos casos que nunca teve esse desejo, que nunca isso aconteceu, porque ele vivia para si mesmo. Meus irmãos, precisamos estar alertas com isso. Precisamos estar alertas de não criarmos partidarismo, de não queremos a nossa própria vontade. Meus irmãos, precisamos cultivar a virtude da humildade. Se nós não tivermos uma visão correta de nós mesmos, se nós permitirmos que esse cachorro da soberba nos morda, e nos morda sempre, meus irmãos, vai ser impossível crescermos na vontade de Deus. A igreja sofre quando há unidade. Mas queremos viver e alegrarmos na obra de Cristo. Precisamos buscar, dia após dia, cultivar e crescer em humildade. Um exercício para isso é sirva. Sirva o seu próximo. Quando você serve, você está colocando o outro superior a si mesmo. É quando você está disposto a dar um copo d'água para um santo. É servir com seus recursos. É servir com o seu tempo. É disposto a orar uns pelos outros, como a gente sempre está dizendo. Nós estamos crescendo em humildade, a maneira de nós cultivarmos um coração sempre humilde. Cultive humildade lendo a Escritura contra você. Quando você vê um homem mau na Bíblia, não acha que é seu irmão. Lê contra você, perceba que é você. Lê as Escrituras vendo a grandeza de Deus. Porque quanto mais nós temos uma visão clara de Deus, mais clara de nós mesmos, mais nós seremos humildes. Eu finalizo com um texto, um texto de um pastor chamado Steven Lawson. Ele diz o seguinte: como cristãos, tudo em nossa vida é projetado para produzir maior humildade em nós. A palavra de Deus nos santifica, promovendo uma mentalidade humilde. A cruz nos diz que tudo o que trazemos para a nossa salvação é nosso pecado. É impossível entrar na vida cristã com orgulho. A oração nos coloca de joelhos diante de um Deus com as mãos vazias. Diante de Deus com as mãos vazias. A adoração nos faz olhar para Deus, o que nos coloca em nosso devido lugar. Nossas provações nos humilham, lembrando-nos de nossa fragilidade humana. E apesar de tudo isso, nosso coração ainda tem dificuldade de não se render ao orgulho.
Nossa tendência padrão é nos exaltarmos, apesar de todas as evidências que não há nada em nós que devamos nos orgulhar. Meus irmãos, tudo que Deus provê para os seus santos é para nos levar à humildade. Mas nosso coração ainda tenta ver algo do que se orgulhar. Que nós possamos, pela graça de Deus, recorrermos a Cristo. Se essa tem sido nossa situação, nós possamos olhar mais para Jesus, olhar mais para o Evangelho. Meus irmãos, o nosso lugar para sermos humildes deve ser aos pés da cruz. Somente nesse lugar flui a verdadeira humildade no nosso coração. É quando estamos lançados, com nossa cabeça abaixada aos pés da cruz. É ali que a humildade vai fluir. Porque na cruz de Cristo, nós vemos o Deus que se humilhou. Nós vemos o Deus que foi humilde. O Deus que morreu por nós. O Deus que se entregou não por nossa bondade, mas por nossa miséria. Que nós possamos correr a Jesus e nele encontrarmos a nossa esperança, a nossa salvação, transformação e o nosso exemplo de como viver nesse mundo. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, faça cada um de nós mais e mais humildes. Senhor, pedimos a Ti que abra nossos olhos para a Tua grandeza, por quem Tu és. Abra nossos olhos, ó Deus, para conhecermos mais a nós mesmos e a nossa miséria. Para que isso, ó Deus, através de Cristo, através da Sua ação soberana, através da obra de Cristo em nossas vidas, possa nos levar a crescer em humildade. Leva-nos, ó Deus, dia após dia, ter um coração, ó Deus, que está no lugar correto, nos pés da cruz. Que a nossa vida, ó Deus, possa ser uma vida marcada, Senhor, por Seu Evangelho. E que isso reflita no nosso relacionamento um com o outro. Ajuda-nos, ó Deus, a servir nossos semelhantes. Ajuda-nos a servir, ó Deus, nossos irmãos na fé, a nossa congregação local, aos irmãos, ó Deus, espalhados sobre toda a terra, há também o nosso próximo, ó Deus. Nos ajuda a buscar, ó Deus, o interesse do outro e não o nosso. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que gere em nós, que essa palavra possa ser, ó Deus, escrita no nosso coração. Que essa verdade possa estar, ó Deus, dia após dia, em nossa mente. Para que nós possamos, ó Deus, viver tendo o mesmo sentimento, tendo a mesma vontade, tendo a mesma ação que vemos no Seu Filho. Senhor, também Te peço que o Senhor abençoe essa semana nossa. Conduza, Senhor Deus, o nosso trabalho, nossos afazeres. Que o Senhor continue a santificar nossas vidas. Continue a nos direcionar. Continue a nos ensinar, Senhor, dia após dia, a Sua vontade. Continue agindo em nós, guiando nossos pensamentos, as nossas ações. Que o Senhor nos dê, ó Deus, oportunidades de servir uns aos outros nessa semana. No nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por tudo. E peço, leva cada um de nós, ó Deus, em paz para nossos lares. Ó Deus, protegidos e guardados pelo Senhor. No nome de Cristo. Amém. Amém.